Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. E agora eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que apoiam e fazem com que esse programa continue no ar. Então, conheça as marcas que apoiam esse programa, as vantagens de conhecer as redes sociais deles e sigam, porque só assim a gente consegue trazer cada vez mais convidados especiais para vocês. Confira comigo. Conheça agora o nosso patrocinador Total Grass, a marca da grama sintética. Seja no setor esportivo ou no decorativo, a Total Grass reside na sua capacidade de oferecer uma experiência completa e diferenciada para você, combinando durabilidade excepcional, aparência natural e facilidade de manutenção. Além disso, a Total Grass se destaca pelo compromisso com a inovação contínua, atendimento ao cliente excepcional e sustentabilidade ambiental, garantindo assim para você, nossos clientes, que recebam não apenas um produto de alta qualidade, mas também um serviço e uma experiência que superam as expectativas. Isso é Total Grass, fornecendo soluções para vocês em gramado sintético que não apenas atendam, mas também excedam as suas necessidades. Conheça mais a Total Grass. Chocolate Nicolate, a marca de sabores. Nossos convidados amam ganhar chocolate Nicolate. E se você quiser comprar e degustar uma trufa, um pão de mel maravilhoso, aponte o celular nesse QR Code que está na tela, acesse Chocolate Nicolate, coloque o nosso cupom de desconto NAPA10 e ganhe um descontaço, além de receber o chocolate na sua casa. Chocolate Nicolate também apoia o NapaCast. Você está procurando uma nova oportunidade de trabalho? Quer se recolocar no mercado? Então, olha o parceiro que é do NapaCast, Grupo Sertec RH, com várias vagas. Esse grupo que atua há mais de 33 anos no mercado, atuando com recrutamento e seleção, mão de obra temporária e terceirizada, tá cheio de vagas, então confira lá no site do Grupo Sertec RH as vagas disponíveis e quem sabe você não se recoloca no mercado ou busca uma nova oportunidade. Grupo Sertec RH também apoia o NapaCast. A Max Tacos é a empresa referência em jogos de salão no Brasil. Líder em tacos de sinuca, a marca se destaca por ter em seu time os melhores jogadores do país, incluindo o lendário Baianinho de Mauá, que em breve vai estar aqui no NapaCast. Vamos convidar ele, hein? Além de tacos de sinuca, a Max Tacos oferece mesas de sinuca de alto padrão, acessórios, mesas de ping-pong, xadrez, pimbolim e muito mais. Para quem busca qualidade e paixão pelos jogos, a Max Tacos é a escolha ideal para você. Ah, eu preciso falar da agência Seeking. É uma agência de marketing 360 graus estratégico, dedicada a transformar os objetivos de seus clientes em resultados concretos. Com uma especialização ampla que inclui marketplace e estratégia de vendas, a empresa conecta marcas ao sucesso de forma inteligente e eficaz. Então, se você busca crescimento sustentável e uma presença marcante no mercado, a agência Seeking é a parceira ideal para levar sua marca ao próximo nível. Vem com a Seeking. É isso aí, se sua marca quiser fazer parte do NapaCast, mande um direct, procure a nossa assessoria que com certeza você terá muito sucesso aqui com a gente. E bora de convidado que começa agora mais um NapaCast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está chegando pelo YouTube, pelo TikTok, Instagram, Deezer, iTunes, Amazon, Spotify. Aliás, estamos subindo muito os nossos ouvintes no Spotify, então muito obrigado. Eu sempre inicio o nosso podcast agradecendo muito você, porque a gente está conseguindo entregar aí reels no nosso Instagram com cortes com 4 milhões, 6, 5, 7 milhões de views de forma orgânica, o que no mundo de hoje é muito difícil. Então, se nós estamos conseguindo isso, é graças à sua audiência. Isso só acontece porque a gente traz aqui convidados especiais, histórias que inspiram, e hoje não vai ser diferente. Estava ansioso para o bate-papo de hoje, meu público também. Aliás, um oferecimento especial para minha galera lá de Bragança Paulista que curte um esporte. Dificilmente eu falo da minha terrinha, mas hoje vai ser um dia muito especial para mim, para falar do futebol, que eu tanto gosto, que meu filho tanto gosta, e para começar essa jornada de podcast de futebol e de esporte, ele está aqui. Paulo Calçade, muito obrigado. Oi, Edu, obrigado. Eu que agradeço o convite, cara. Falar aqui com você. Acho muito bacana, às vezes, poder dividir coisas do esporte ou da carreira, né? Sim. Que normalmente no dia a dia, acho que as pessoas têm curiosidade e acabam não conseguindo saber. E eu acho legal, Paulo, que assim, né? Eu falo que o podcast veio meio para um registro para a eternidade, né? Eu sempre falo isso porque quando a gente pode ter um convidado, contar história, enfim, tal, amanhã para os seus netos assistirem e falar, olha, um dia perguntaram isso, não é, né? Eu trouxe a minha mãe aqui com 85 anos no podcast, falei, eu queria registrar a história dela para o meu filho ver. Legal. Então, eu acho que o podcast nos favorece a isso, o videocast, seja da maneira que for. Porque hoje a gente consegue, assim, documentar e guardar. E a dificuldade era guardar. Agora está aí, né? Você vai lá, está na rede, você escolhe. E é importantíssimo isso, porque a gente vai documentando coisas que têm realmente muito valor e histórias que vão sendo contadas que seriam perdidas, né? Então é muito bacana. A gente, assim, quando a gente começa a viajar, a mergulhar nesse mundo, assim,
Você tem muito conteúdo, muito aprendizado, muita coisa boa e também tem coisas que não são legais. Aí você tem que saber separar. Com essa mesma identidade de podcast, enfim, e dos streamings, isso foi uma mudança também pro jornalismo esportivo? Cara, foi. Da TV aberta migrar pro... Edu, assim, o jornalista da minha geração, né? Eu comecei a trabalhar assim, na Gazeta Esportiva em setembro de 1983. Tá? Então, assim, esta minha geração pegou todas as transformações tecnológicas que você poderia imaginar. Assim, foi uma revolução. Foi talvez o período de maior avanço. Então, eu cheguei a trabalhar com assim, processos rudimentares do jornalismo. Hoje você transmite um texto e uma foto, você manda pelo celular. Né? Isso aí era uma coisa que... Quando surgiu o fax, quando eu vi o fax, falei, nossa, que legal, a minha vida mudou. Agora eu vou viajar com a máquina de escrever e com o fax. Tá tudo resolvido. E tá tudo resolvido. Que tecnologia? Porque eu viajava para cobrir seleção brasileira, por exemplo, lá em 1984, 85. Cara, eu pedia no hotel, impressa Gazeta Esportiva. Eu comecei na Gazeta Esportiva. Eu pedia pro hotel, será que eu posso usar o seu Telex? Cara, escrevia no Telex, né? E depois você escrevia, pegava uma fita perfurada e tinha que transmitir, né? Não é que você escrevia, agora eu vou arrumar esse texto aqui, agora isso aqui não tá bom, vou mudar este parágrafo. Cara, tava tudo lá na fita, você não faz isso. Escreveu, acabou. Foto, demorava uma eternidade para transmitir uma foto, era uma máquina de transmitir foto. Né? Hoje, qualidade? Não, uma qualidade razoável, né? Bem duvidosa. Cara, então assim, todas as transformações tecnológicas, seja no impresso ou numa televisão, por exemplo, você ia fazer uma cobertura, você tinha que alugar um caminhãozinho para transmitir sua matéria, depois um satélite, uma faixa no horário do satélite para mandar para o seu ponto, para a sua televisão aqui no Brasil e tal. Cara, hoje você tem uma mochila, uma Live View, é uma mochila que funciona com um sinal de celular e você põe vários ali chips. Então lá uma mochila hoje tem uma qualidade, todas as televisões trabalham com isso. Lembra no início que eles colocavam imagem de internet, quando o repórter dava aquela craquelada e tal. Hoje eles continuam fazendo isso, não precisam pôr mais nada. Não, nem são grandes câmeras mais? Então, também, né? não são. As câmeras pesavam 30, 40 quilos. Hoje são câmeras que pode estar transmitindo com uma câmera, parece uma câmera fotográfica com qualidade. Bom, nossos celulares gravam numa qualidade que câmeras profissionais de televisão não tinham até pouco tempo atrás. Então, a gente convive com isso, cara. E você tem que estar atento e caminhar com as mudanças. Eu sei, às vezes é difícil para gerações... Mudar é difícil. Então, sim, eu sei bem. Então, mas no dia que eu falei assim, pare de resistir e deixa a correnteza te levar, as coisas ficam mais fáceis. Porque a gente tem um momento de resistência. Lógico. Né? A gente sempre acha que o nosso é o melhor, que aquela época, e no futebol é assim, né? Certamente você sempre encontra alguém que fala assim, no meu tempo. Meu tempo era assim. Né? Assim, essa coisa do meu tempo só eu vi coisa boa, você se ferrou. Eu vou até falar do meu tempo, né? Depois vão falar assim, Edu com polêmica. No meu tempo, o meu pai contava que o futebol lá nos tempos áureos do Bragantino, na década de 90, o então presidente do Bragantino, que também era vice-presidente da CBF, Nabi Abichedi, falou que era um jogo antes do intervalo e um jogo depois do intervalo. Mudava tudo. Então, assim, porque podia. Então ele ia lá e falava, não tinha VAR, não tinha nada. Enfim, então a tecnologia ajuda, mas por outro lado, Paulo, você acha que nesse sentido, o retorno para algumas coisas mais da forma como era antes, quando eu digo você sempre ia ao estádio para transmitir. Hoje eu vejo, ou para comentar, hoje eu vejo muita locução, muito comentarista do estúdio assistindo o jogo numa TV. Por praticidade. Mas tá ali no campo, ouvindo a torcida, o frio, a chuva junto, não difere um pouco no calor? Claro, se você o teu contato com aquele ambiente, né? É diferente. O futebol e as transmissões também, se a gente olhar de uma maneira mais simplista, o futebol, ele representa a sociedade daquele momento que ele vive. Sim. Então,
o super digital, a velocidade em tudo, essa facilidade que nós temos hoje, ela vem para o futebol também. Então tem jogos também que tem estádios muito ruins de transmitir. Às vezes a equipe não vai, você não tem onde sentar, botar uma câmera, fazer uma transmissão decente. Aí as emissoras pagam, faz do estúdio. Às vezes é uma questão de custo também. Você investe menos numa fase do campeonato de você jogar os teus recursos em outra. Por exemplo, você fazer uma transmissão... Eu fui agora para Bolívia, né? Para La Paz, para Flamengo e Bolívar. A nossa equipe tinha 4 de vídeo, 4 na área de produção, ou site e tal. São 8 pessoas, quase que uma semana. Isso tem um custo considerável. Então, assim, televisão não é uma coisa barata para fazer. Ela é cara, mas a experiência de estar lá é inigualável. Foi uma experiência de vida fantástica e profissional maravilhosa. Eu nunca tinha ido a uma altitude de 3.600 metros. Sabia como era em Bogotá, normal. Sabia muito de altitude, sempre estudei e respeitei. Né? Esse negócio de ficar no sofá comentando... isso aí é bobagem. Diária é normal. Não, é frescura. Né? Eu sempre respeitei porque eu via que o rendimento não era o mesmo e gosto de estudar isso. Você vai estudar, você fica impressionado e assustado com as mudanças fisiológicas que acontecem. E eu senti tudo isso. Assim, até senti muito. E até achei legal, porque se eu vou lá e não sinto nada... Então, cara... real mesmo, a altitude muda. Hoje de manhã eu acordei, cara, sai de sangue ainda do nariz, porque aquilo é muito seco. Você fica seco, não tem umidade, a temperatura, de repente, você tá com 23 graus de manhã, tá com 2 à noite. Então, também isso pega, você... 33% da tua capacidade a menos de absorver oxigênio, porque é muito alto. Então é uma questão científica. Para alto rendimento... Interfere demais. Demais. E para o teu trabalho, porque é o seguinte, cara, seja você novo, mais velho, seguinte, não tem oxigênio como tem aqui à disposição. Isso vale para todo mundo. Uns vão sentir mais, foi o meu caso, outros vão sentir menos. Então, cara, a gente... tá nesse mundo que é totalmente diferente, né? de transmissão, de tecnologia, a evolução do futebol, né? Vamos pegar evolução. Tudo, né? Eu brinco nas palestras que eu falo assim, né? Que é triste até, né? Eu falo assim, por que nós tínhamos ídolos no futebol e hoje nós não temos mais, né? Porque nas Copas do Mundo passadas, eu lembro de infância, no bairro da casa dos meus pais, as pessoas pintavam a rua, existia, né? O que mudou na evolução do futebol para existir esse distanciamento hoje, da pessoa não conseguir falar hoje, por exemplo, um torcedor normal fala assim, qual a escalação da seleção brasileira de hoje? Não sei. Né? Quem joga hoje? Do seu próprio time, fala assim... A gente poderia ter isso aqui, né? Eu acredito que boa parte disso que você falou se deve ao sequestro do futebol no Brasil. Então nós temos assim, ele atende outros interesses. Nós temos uma quantidade absurda de jogos, e isso hoje começa a impactar em outros países também, mas uma quantidade absurda e mal distribuída. Então a gente olha para o atleta também, para o jogador, como uma máquina de rendimento, não como um ser humano. Ali não tem um ser humano. Quando morre um parente numa pessoa, a pessoa fica de luto. A pessoa sente. A pessoa às vezes você não vai trabalhar por dias. O jogador morreu o pai ontem, ele está treinando hoje. Sem escolha. Você não ouve casos assim. Morreu o pai do jogador, ele tá ali 3 dias sem treinar. Mas aquilo interfere na vida dele. Ele também tem sentimentos. Cada um vai encarar de um jeito isso. Né? Quantos jogadores não viram o nascimento do filho? Da filha? Isso é frequente. Tem jogador que foi conhecer o filho um mês depois. Em alguns momentos é desumano até. Exatamente. Aquilo que está presente na vida de todos, e a gente considera normal, no mundo do futebol não é aceito. Então, às vezes, há uma crueldade do torcedor na forma de tratar o jogador. O jogador, ele interessa enquanto ele é útil ali, depois ele é descartado e tal. Claro que é uma profissão que chega uma hora que tem um limite. E o clube não é uma ONG, uma ação social, né? Mas essa forma de lidar com seres humanos, né? Que é um ambiente de muita pressão,
É onde a saúde mental, o cara ganha muito. Essa nossa métrica, né? Ganha muito, não tem problemas. Né? Okay? Só pode ter problema que está com o salário mais curto. Então, assim, tem uma loucura na sociedade que ela é despejada no futebol. E o futebol, cara, para mim, representa o momento da sociedade onde ele está inserido. A nossa sociedade é diferente da sociedade inglesa. Lá, o futebol pulsa de outro jeito. Na questão do racismo, nós encaramos de um jeito, a Espanha tem uma dificuldade enorme. E graças ao Vinícius, eles estão se mexendo, porque a imagem ficou manchada no mundo. Porque se não tem o Vinícius, se não tem uma pressão muito forte, não faz parte da realidade deles. É um país com um percentual de pretos, negros, assim, minúsculo. Não é problema na vida, isso não é problema. Imagina, tal. E aí tem um jogador brasileiro que, importantíssimo, levanta a mão. Com uma bandeira, levanta a mão, joga e fala assim, opa, não vou deixar passar. Porque ele poderia falar assim, cara, eu sou rico. Entendi. Porque o preto rico, ele, né, é outra conversa para muita gente. Não, o preto pobre é um problema, o preto rico não. Né? Nesse mundo louco que a gente vive. E o Vinícius falou, não. Não importa, isso está errado, isso não está certo, eu estou num lugar, e ele tem um valor muito grande, mas ele está fazendo, eu adoraria dizer que ele está fazendo uma sociedade refletir, eu acho que ainda não está nesse momento, apenas muita gente não deve nem entender por que estão punindo, só por estar chamando o cara de macaco, ele devia, né? Então, veja como o futebol é diferente, as sociedades são diferentes e eles representam. Você vai pegar um jogo na Inglaterra, cara, dificilmente vai terminar como recentemente terminou Vasco e Atlético Paranaense. Todo mundo na porrada e no túnel e entra o segurança e o jogador. Você fala, gente, jogo no Brasil é assim. Um jogo na Inglaterra, você não vai... É outro tipo, né, de comportamento. Na Itália, na Espanha, também sobre esse ponto de vista, na questão da arquibancada do racismo, é uma loucura. Então, veja, ele reflete cada sociedade. E a nossa está refletida no calendário criminoso, porque o calendário ele é criminoso, né? Nos interesses. Por que o calendário é criminoso? Porque nós temos campeonatos estaduais que comem uma boa parcela do ano que atendem a expectativa de poucas pessoas, de 27 pessoas, que são os presidentes de federação. Então, esse daqui é o campeonato preservado no ano. Ele não tem interferência de outras competições. Os clubes, no momento decisivo, poupam a equipes na Libertadores da América para jogar o estadual. E por que o estadual não se mexe? Porque você tem 27 presidentes, que cada um vale 3 votos numa eleição de presidente da CBF. Clube da Série A, 20. Vale 2 votos. Clube da Série B, vale 1 voto. Se somar os clubes da Série A e da Série B, não dão os votos dos presidentes. Os presidentes decidem tudo. Se amanhã eu colocar na mesa, vamos a partir de hoje usar bola quadrada, eles aprovam. Porque eles ganham mesada da CBF. Então, veja, como você paga mesada para os seus eleitores. Eles têm uma verba para a federação e uma pessoal. Em alguns casos, altíssima. As pessoas não têm noção do tamanho disso. São vários dígitos. Vários dígitos. Então, esse é o controle do futebol brasileiro sequestrado. Ele está sequestrado por interesses. E ele tem pilares no Congresso Nacional, pilares no mundo... Todo mundo, né? Mundo religioso, político. Existe um movimento dos clubes para ir contra isso? Não tem força? Força tem. Então. Edu, Flamengo tem 40 milhões de torcedores? Vale 2 votos lá na CBF. Você pega uma federação que às vezes tem um campeonato que tem 8 times. Vale 3. Quem tem mais força? Quem fez mais pelo futebol? Quem faz mais pelo futebol? Quem é mais importante para o futebol? É o Flamengo. Mas você vê o Flamengo se queixar? Se queixa o Tite, senta ali e fala, pô, mas isso é desumano e tal. Aí o dirigente do Flamengo tem cheio de jogador contundido, aí ele passa, hoje com a potência do Flamengo, contrata mais 3. Tal. Por que esse cara não vai
não se reúne com outros clubes? Porque assim, se você pegar Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco, 5, para ficar em 5, você tem um percentual de torcida, que são os que têm a maior torcida no Brasil. Você tem um maior percentual, você é um bloco de uma potência. Agora, esses clubes, eles não conseguem se reunir para formar uma liga. Não conseguem, tudo é rachado, porque tudo é só o meu ponto de vista. Eles não conseguem atuar em condomínio, porque o futebol é um condomínio. Você não consegue falar assim, eu quero que se dane o meu adversário. Faz futebol sem adversário. Só existe você no futebol. Porque todos, e essa mentalidade do torcedor também, o torcedor quer que todos desapareçam para ele atropelar. O dia que isso acontecer, ele não joga, ele joga o time dele contra os reservas, só isso. Então, futebol tem alguns pilares que são fundamentais. Futebol só existe porque tem jogador, tem clube, tem torcedor, mas um depende do outro. Se desaparecerem os torcedores, desaparecem os torcedores. Acabou o futebol. Não tem mais jogador, mas tem torcedor. Não tem futebol. Mas não tem clube para jogar. Tem torcedor, tem jogador, mas não tem clube. Também não tem futebol. Então, cara, a gente precisa entender esse sistema e de que forma você preenche a expectativa de todos, mas fazendo algo racional. O que se faz hoje é crime. Porque um jogador que atua, às vezes, você olha o calendário, tem 8 jogos no mês, às vezes tem 9. Quem atuou 4 jogos seguidos tem uma probabilidade de contusão muito maior, 80% maior, e não está recuperado. A recuperação de um jogo a cada 3 dias, você não chega a 100%. Então é como se você fosse sempre reduzindo a recuperação, você vai reduzindo, você nunca alcança uma boa recuperação. Chega no ponto, você está mais fragilizado por uma contusão. E aí você vê um monte de gente machucada, que gera prejuízo para os clubes, que botam salários de 1 milhão, 2 milhões. Você fala, mas peraí, o clube aceita esse prejuízo, por que ele não se opõe? Porque o futebol atende a interesses. Né? Eu sempre falo no ar, a quem interessa esse estado de coisas? É isso. A quem interessa? É mais fácil para o clube levantar a mão e falar que não, é mais fácil no futuro o clube falar assim, acho que é mais interessante eu montar 3, 4 times completos, aí um time joga o Paulista, um time joga o Sul-Americano, um time joga o Copa do Brasil, eu vou fazer a gestão de 4 times, mesmo que onere do que levantar a mão e falar, não vou jogar esse campeonato, ou não vou estar nessa prova, enfim. Mas não quer falar não, né? Porque aí você contrata, aumenta a dívida, contrata, às vezes erra no contrato, não dá certo, contrata, porque o empresário enfiou um jogador que você não precisa, porque ele te ajudou ali no outro dia e fala, agora você pega esse aqui, bota aí, tal. Então, assim, se tivesse um pente fino no futebol, cara, muita gente seria assim, excluída. E dentro dessa lógica, Paulo, 8, 9 jogos no mês, o que for, isso contribui para que a gente não tenha um elenco na seleção brasileira que jogue, porque daí vem seleção, vem coisa. Porque, Edu, assim, não existe, no caso da seleção, eu não vejo assim, eu vou te dizer agora o que acontece, que se isso aqui for reformado, o Brasil vai ser campeão mundial. É um conjunto. É um conjunto. E o futebol também é cíclico. Isso o brasileiro não tem noção. O corintiano acho que tem que ganhar tudo todo ano, o São Paulino também, o torcedor do Flamengo, do Palmeiras, o do Vasco. Todo mundo com essa mentalidade que às vezes a imprensa esportiva vai pro ar assim, crise, não joga nada, crise, olha que futebol. Eu fico olhando e falo assim, gente, se todo mundo que eles falaram jogasse bem, que deveria jogar bem, os 20 jogarem bem, se os 20 tiverem treinadores portugueses, como o Abel, se os 20 forem bem administrados, 4 bem administrados com treinadores portugueses jogando bem vão cair. Eu não vou ter 20 estacionados no primeiro posto. Então, nós precisamos primeiro, nesta loucura de sociedade brasileira que gira em torno do futebol, entender que para se ganhar tem que ter um derrotado. Ninguém sai do jogo ganhou, os dois ganharam. Não existe. Né? Porque o empate, os dois perdem pontos, né? Quando um ganha, o outro não ganha nada. Cara, a nossa cultura
ela é doida, ela é maluca, porque ela representa a nossa sociedade tá assim. Sim. Então, assim, o futebol, cara, você olha o futebol brasileiro, você olha pra fora, tá igual. Agora você fala assim, como é que eu quero reformar aqui se eu não consigo mudar aqui? Cara, eu nunca tinha pensado nessa analogia. Agora, também tem o outro lado, que é, se eu consigo, por meio do futebol, que talvez na vida de muitas pessoas seja coisa, a maioria eu acho, coisa mais importante da vida dela, que ela deixa de comer uma comida melhor para poder ir ver seu time, comprar um presente pro filho para ir pro estádio, arranjar treta em casa para ir pro estádio. Se eu conseguir transformar isso, talvez eu mostre para ela que é possível transformar o resto. Porque é muito fácil falar assim, a vida aqui é uma bagunça, então no futebol vai ser também. Não, cara, se eu conseguir mostrar para ela que as coisas podem ser diferentes, organizadas, legal, limpas, poxa, acho que isso aqui pode ser, meu país pode ser assim. Só que você olha e fala assim, aqui tudo é uma zona, uma bagunça, tem ladrão, blá, 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 e o futebol é assim, e você aceita. É o país do futebol? O país do futebol definitivamente não é. Não é mais. Até porque quando você faz pesquisa, você pega, tem 25% de gente que não tá nem aí, né? E hoje você tem pesquisas e dados que você pega jovens, se eles querem ser gamers, eles querem ser youtubers, na molecada, quero ser jogador de futebol. Tem, mas já existem outras coisas. O maior adversário do futebol na Europa é o Fortnite. É um jogo. É um jogo. Isso os clubes sabem disso. Então essa gamificação do futebol também é importante porque... Então, cara, aí nós estamos voltando ao nosso papo. Porque, veja, é a sociedade. É a sociedade. É o movimento da sociedade. E ela é atacada. Cara, minhas filhas não ligam televisão. Fala, pô, filha, você tá vendo no celular essa série? Liga a televisão. Ah, pai, tô bem assim, tô de boa. Tal. Não liga, não assiste TV aberta. Eles não assistem, não assistem. Eu chego em casa, às vezes desligo a televisão, quando eu volto, ela tá no mesmo canal que eu deixei. Eu assisto. Não. Então, cara, é outra cabeça. O futebol precisa entender essa linguagem. Ele precisa também estar presente. Você entendeu? Não é assim. Futebol é assim, é duro, ele não muda. Os caras da FIFA decidiram. Tá bom, cara, se ficar dando uma de durão aí, você vai ser atropelado. Né? Por outras coisas. Então, quando você fala assim dessa relação do jogador, que foi o início da tua pergunta, aquela do cara, né? Eu me divirto tanto quando eu ouço amor à camisa. Engraçado. Você trabalha nesse mundo, né? De corporativo e tal. Quando um CEO de uma empresa que dá muito lucro, mas ele recebe uma hiperproposta e tal, ele fala... Eu visto a camisa da empresa. Eu vou ficar só por amor à camisa. Nunca. Quer dizer, o funcionário, o diretor dele vai, o funcionário do chão de fábrica vai. Não, mas o jogador não. Esse cara tem que ter amor à camisa. Gente, o futebol, por que tem que ser diferente do futebol? Eu não posso tratar o jogador, às vezes, o jogador é tratado como um escravo dele, você entendeu? Assim, enquanto você tem saúde e joga pelo meu time e tal, agora você não tem mais. Pá, chibata, tá descartado. Cara, vamos analisar. São trabalhadores também, que têm, às vezes, só 10 anos, 12 anos para fazer a vida, porque, Edu, é muito fácil você olhar para o Hendrick, pro Estevão do Palmeiras, para esses meninos, os brasileiros na Europa, e fala assim, o jogador é rico. Cara, isso aqui é 1%. A realidade... É outra. A realidade é o seguinte, ali no mês de abril, você tem um desemprego em massa no futebol brasileiro, porque acabaram os estaduais, uma série de clubes, uns 400 clubes, um pouco mais, eles vão fechar, só vão voltar no ano seguinte. Então, se você pegar esses 400, se uma comissão técnica, olha, o por baixo, se tiver 25 pessoas, não tem, porque entre jogadores, às vezes, mas tô pensando em clubes pequenos. Cara, você bota 10 mil pessoas na rua. Aí você fala, você chega numa segunda-feira e ouve que em São Bernardo do Campo foram 10 mil trabalhadores para a rua. O que acontece no Brasil? Você manda 10 mil profissionais do futebol para a rua, é um subemprego, mas porque o futebol é uma indústria. O futebol poderia dar muito lucro para o Brasil, na exportação isso é uma indústria. Não adianta só olhar para o coração e falar assim, ai, futebol. Mas entender a função,
desse profissional, vamos pegar o jogador mesmo, e entender que tem uma vida útil, né? Fora se não tiver uma contusão grande, isso se interromper, mas se você for ver a vida útil de um jogador, poucos continuam com um Cássio 500 anos Porque a gente só olha para as exceções. Né? A gente transforma exceções achando que elas são a regra. Elas não são a regra. Vira uma certeza que não é. E nós não olhamos para essa... A gente olha para 1%, esquece dos 99%, e a gente sabe que o esporte de alto rendimento é tudo menos saúde. Sim. Né? Não é saúde. Eu vejo... A gente tem muito contato com ex-jogador, né? Tem jogador que manca, que anda, que não tá legal, que precisa fazer uma cirurgia, porque eles atuaram em épocas em que era um massacre. Né? E você imagina se tá o tempo todo, né, ali contundido, seu tornozelo. O tornozelo, quantas torções de tornozelo tem um jogador ao longo da vida? E dali, depois de 15, 20 anos, seu tornozelo faz croque. Mas ele ganhou dinheiro. Volta na mesma conta. E a seleção brasileira, cara, ela é produto dessa loucura toda. Então, assim, você garante que se a gente arrumar a bagunça, a seleção vai ser melhor? Eu te garanto que esse é o ponto de partida. E eu respeito os outros times. A Espanha trabalha bem hoje, a Inglaterra tem bons jogadores. Essa coisa do brasileiro de que só eu sei jogar futebol também precisa ficar de lado. Tira esse mito agora. Né? Porque a gente, assim, você fica ali sempre no último escalão das coisas no planeta. Né? Aí o futebol é o que te bota em primeiro lugar. E aí o futebol não te pôs mais no primeiro lugar. E aí você quer culpar todo mundo por ter saído do primeiro lugar. Então... Existe ali uma base a ser construída ali que é bem... E os outros trabalham também. Eu sempre nego o trabalho do outro. Então se a Espanha trabalhou bem, ela merece. A Alemanha trabalhou bem, não, só nós sabemos jogar futebol. E a gente não copia, né? Não, a gente não copia os bons exemplos. Não, e eles estão aí. A gente não... A gente vai falar, olha o movimento que tem. Porque a gente pode, Edu, não precisa nem copiar. Você pode adaptar. Sim. Tropicalizar o bom exemplo, entendeu? Perfeito. Com a nossa cultura, com o não nosso cabe estilo. Isso, mas cabe isso. Não é assim, eu vou agora jogar de um jeito que o europeu... Não, cara, esse cara fez isso desse jeito. Olha que ideia. Isso no Brasil, isso vai funcionar melhor. Eu conheço muitas pessoas da área científica, que estudam futebol, que sempre foi o meu interesse, né? Chegou um momento da minha vida que eu falei, eu preciso mudar a minha carreira. Se eu ficar onde eu tô, eu vou ser mais um no meio da multidão. E eu não podia fazer isso. Eu precisava... Não era me destacar, eu precisava ganhar dinheiro. E aí eu falei, bom, como é que faz? Você tem que ser diferente. Você não pode seguir aqui, você tem que ser diferente. Então eu fui estudar. Comecei a estudar em 94. Cara, eu conheço muita gente. Então eu posso te dizer que existem no Brasil, mas milhares de profissionais bem preparados para fazer essa mudança. Nós não precisamos buscar ninguém. Mas tem que querer. Tem que querer. A decisão política de fazer isso, mas aí por isso, mas a CBF é uma entidade privada, né? Que lida com as cores nacionais, com o hino nacional, com a paixão e tal, mas você não chega nem perto, porque aí existe esse dom, né? Sim. Que é da FIFA, confederações, federações. Eles criaram um clube que, intransponível também, é claro, se você permitir aos estados nacionais, os países, mexerem no futebol, você vai ter de tudo, vai ter umas loucuras. Mas eles não querem seguir nenhuma regra. Não querem seguir nenhuma regra. Então fica essa bagunça. O torcedor, antes de querer massacrar seu jogador e seu treinador, peraí, acorde e olha pra quem, né? Pra quem manda ali. É que nem quando você chega no pé de um morro, tem um moleque com uma metralhadora no ombro, você acha que ele todo o problema é aquele menino ali. Tá bom. Você acha que o dono da coisa tá lá no morro? Mas nunca, né? Nunca, né? Quer dizer, aí é muita ingenuidade, né? O julgamento é fácil. O pré-rotular é fácil. É fácil. Né? Eu julgo pela aparência, eu julgo pelo que importa pra mim, é minha decisão pessoal, é minhas vontades, enfim. Mas eu acho que isso que deixa a gente num momento, eu acho que esportivo um pouco mais triste em relação a isso, né? Porque você fala, cara, o que a gente pode fazer? Né? Você pega as Olimpíadas agora, né? Um movimento que a gente teve, e aí você fala, olha que lindo, a pessoa, né, que se dedicou durante 4 anos e conseguiu conquistar medalha, mas quantos não conseguiram, talvez por falta de investimento, mas existia investimento, é uma máquina,
né? É uma empresa que demanda investimento, que demanda treinamento. Eu tenho posso falar um grande amigo, que é o Darlan Romani, do arremesso de peso, que mora em Bragança, na minha cidade. E o Darlan não foi para as Olimpíadas em função de um problema de saúde. Mas ele falou assim para mim, Edu, a gente treina 4 anos, 7, 8 horas por dia, para tentar ir para uma Olimpíadas, que é a nossa Copa do Mundo, para talvez por 1 milésimo, por 1 centímetro, 1 milímetro, eu perder a medalha. Então. E imagina a frustração disso. Só que quem olha no dia fala assim, nossa, por que não arremessou mais longe? Fracassou. É o fracasso. O fracasso é a manchete. Mas não vê o que tá, né? Onde chega. É a mesma coisa analisar, né? Olha onde o Paulo está, né? Onde estão os 30 anos, onde está escrever, onde está o telex, onde está o fax. As experiências vividas. Ninguém vê. Paulo, só para eu inverter um pouquinho, que eu acho que é uma coisa legal para a galera entender, ser jornalista esportivo hoje, ser comentarista hoje, você puxa sempre a linha pro seu lado, da sua paixão mesmo vem o futebol, ou tem algum outro esporte que hoje você não comenta, você gostaria no futuro de comentar? Não, assim, eu sou um cara do futebol. Você gosta de futebol? Futebol. Foi o que me motivou a fazer jornalismo, e eu sou um cara do futebol. Você jogou? Não. Joguei assim, moleque, futsal, campo, tal, mas joguei mais futsal até. Mas assim, o futebol, eu admiro meus colegas que conseguem ainda dividir a atenção. Porque assim, ele exige da gente assim, muita coisa. Às vezes é difícil na minha casa, porque eu tô numa casa que ninguém tá nem aí pro futebol. Então é o seguinte, você precisa ver isso? Preciso. Hoje é seu dia de folga, mas você passa como os dias de folga vendo. Veio aqui a Cacá Novelas da Band, a Cacá. Ela falou assim, eu tenho que assistir todas as novelas, porque eu sou comentarista de novela. Exatamente. Se eu não assistir, eu não sei comentar você o que aconteceu, né? Todo dia, né? E é o seguinte, ela vai assistir as que ela tá curtindo e as que ela fala, nossa, é um horror, mas ela tem que ver. E é o caso dos jogos. Você tem que saber tudo, né, cara? Porque a pessoa, assim, quando olha pra gente, eu tô voltando da Bolívia, fazer o Flamengo, tal, pô, que legal a vida desse cara, tal. Mas aqueles jogos horrorosos que você faz também, que ninguém se lembra, mas você tava lá. Então, assim, a gente tem que estar com uma antena ligada, no caso do comentarista, então, enorme o tempo todo, o teu radar olhando tudo, e isso não te desconecta, entende? É preciso. Eu estava pensando nisso esses dias. Você não desconecta do futebol nunca. Nunca. É raríssimo. Aí nas tuas férias, você tem que. Mas não fica em casa. Vai andar, vai para algum lugar, vai lá. Mas no final do dia você vai dar uma olhada, você vai saber o que tá. Esse negócio de que tá atualizado, né? Eu não consigo. Tem gente que até consegue. Você fala assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu não consigo. Você tem que estar, pelo menos nesse momento, com o radar assim para as grandes coisas. Né? E você ouve. Eu sei que não é concorrente, vocês são parceiros, mas você ouve de outros comentaristas situações polêmicas, ou você. Até pra você entender se a sua opinião tá certa, alguma fala, certeza que hoje o papo no jogo, alguém vai lançar isso, eu vou ter que falar. Deixa eu ver o que a mídia tá falando. Você vai dar uma estudada ou não? Legal. Quem eu acompanho, né? Assim, a gente também tem que saber gerir o tempo, né? Então, você escolhe pessoas que você respeita, que tem boa formação, opinião, aquele que fala... Esse aqui me interessa. Então eu leio os colunistas que falam, aqui tem algo que me ajuda no meu trabalho, escuto aqueles e vejo aqueles que eu sei que vão melhorar o meu trabalho, quer dizer, vão trocar informações e tal. Então eu procuro assim, porque senão você vai para um... Torto direito. Senão você vai ser uma overdose e de coisas que não vão fazer sentido... pro teu estilo, né? Porque eu tenho um caminho diferente de outros. Tem gente que, adora, e aí, cara, não existe certo e errado. Essa mania, né? De tudo é certo ou errado, certo ou errado. Eu não sou um cara que, desde sempre, nunca orientei minha profissão, o meu espaço de jornalismo esportivo, informando meu time. Assim, até porque não tem nenhuma importância. Para outros, tem muita importância. Os caras amam tanto, são tão apaixonados. Eu, com o tempo, eu me transformei um cara do futebol. Mais do futebol.
Mas tenho lá meu time. Mas isso não muda. Eu não quero que quando olhem para mim, ele esteja, o escudo esteja aqui. Porque tudo que eu disser vai ser com aquele filtro. E isso eu não quero. Mas por que você faz? Porque é o seguinte, eu investi tanto tempo, cara, estudando. Tanto tempo. E ainda até hoje. Estudando mesmo. Universidade. Né? Fazendo especialização. Pô, que pra mim foi uma coisa que mudou minha vida. Ver o futebol de outro jeito. Mesmo, né? Né? Fiz curso de arbitragem na Federação Paulista de Futebol. Fiz especialização na USP. Fiz também curso na FGV. Quer dizer, eu falei, eu vou pra onde acadêmico também. Naquilo possa ser importante na minha vida. Aí eu falo assim, aí eu vou pegar tudo isso e vou botar aqui um clube pro cara falar assim, só fala disso. Então, e quem faz desse jeito tá errado? Não tá errado. Porque consegue conviver de outro jeito com a carreira. E muito bem, e com opiniões maravilhosas, que não conflitantes, mas e que conseguem falar assim, a minha opinião sobre esse caso é essa, e eu torço para esse time aqui. Poxa, eu acho super legal. Acho super legal. Tá certo ou tá errado? Está na dele, como eu estou na minha. É a mesma coisa. Você tem religião? Tenho. Ah, tá bom. E você? Não. Aí você é o ET. Gente, a gente tem que respeitar quem tem e quem não tem. E quem não tem. Quem não tem não pode ser tratado como um monstro. E quem tem, só é o bom aquele que tem a minha. Você vê o mundo, né? Assim, o mundo adora fazer assim, né? É que no futebol tem disso. Sabe as listas? Qual é o melhor jogador da história? Tal? A gente adora resumir. Qual é o melhor goleiro? Resumir. Qual é o maior time da história de tal? Resumir. A gente não consegue conviver com mais gente. Cara, como é que eu posso olhar pro futebol e falar de um? Vide, só fazendo uma parte, o vídeo do Romário que questionou ele. Quem é melhor? Romário? Eu. Quem jogou melhor? Você? Eu, né? Então a minha opinião é essa, né? Cara, assim, então o melhor do mundo, né, cara, se tudo assim é o melhor, Fácil, né? Assim, então, poxa, nós estamos num futebol ali, na Inglaterra, pra mim a data do nascimento do futebol é 1863, quando já existia, mas quando eles se reuniram em Londres para falar, gente, a galera do rugby vai para um lado, do futebol vai por outra. E aí eles criaram as primeiras regras mesmo que pudessem ser jogadas em todos os lugares, porque cada um com uma regra não dá certo. E a partir dali eles foram evoluindo. 1863. Fala, bom, aqui tentaram dar um formato para coisa. Então se jogaram lá na China, se jogaram no... Gente, pra mim aqui é o dia que alguém falou assim, vamos organizar esse negócio. Vamos pôr no papel, a regra do jogo. Vamos pôr no papel. E começaram. A regra é clara. E começaram. Né? Aí, assim, pra mim é a data. Cara, eu não posso pegar essa coisa tão rica, tanto tempo. E jogar. Por exemplo, olha como quando a gente fala que futebol representa a sociedade, o impedimento, a lei do impedimento foi criada, porque naquela época na Inglaterra, 1863, a gente está falando de Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, mudando o cenário urbano na Inglaterra, e a Revolução Industrial levou o futebol para muitos lugares, pela Maria Fumaça, pelos trens, pelos trilhos, né? Na América do Sul, em todos os lugares. Então, pô, isso é fruto de uma época. Por que o impedimento foi criado baseado no seguinte, você não atacava uma pessoa pelas costas. Como que eram os duelos? Era de frente. Então você não atacava uma pessoa pelas costas. Então você não podia estar nas costas de um defensor de um time. No caso ali, era até mais jogadores do que hoje. Cara, isso representa uma sociedade. A ideia ali. Né? E o futebol, hoje, ele é um futebol também que tem essa influência, claro, contemporânea. Quando eu fiz lá meu curso de arbitragem, em 94, cara, se a gente não aceitava falar interferência de vídeo, até porque a gente não tinha as ferramentas que tem hoje. Não, o que é o do campo. O tempo vai passando, você fala assim, engraçado, né? Tá todo mundo com o celular, de repente vendo lá o jogo no seu celular, por streaming, até na televisão, na Globo, tá lá, a Globo passando 4 da tarde, o Disney Plus passando o jogo ali, o cara assistindo, e todo mundo vendo que foi impedimento. Só aqueles 3 pobres coitados que estão com uma roupa diferente, não sabe, o estádio todo sabe. Aí estão numa época digital
E eu não consigo oferecer isso pro jogo. Cara, tem que ter uma ajuda. Nós temos que aceitar essa transformação. Você viu como bom o VAR? Vi. Sim, é uma ótima ferramenta que precisa o quê? Melhorar a tecnologia, que já está melhorando. Aí a gente não gasta. Porque assim, né, você vê os clubes, você vê, a gente não gasta no que interessa. A gente gasta bilhões, né, com porcarias, mas não gasta, porque você tem um nível superior, por exemplo, de impedimentos, que é o seguinte, ele vai marcar milímetros, ok? Mas vai ser milímetros para todo mundo. Então, esse gol foi anulado por 1 milímetro, mas o do teu oponente também vai ser. Então, cara... ajuda. A gente precisa... Ajuda. Você não acha que ficou chato? Não, ajuda. Ajuda o que ele é mal operado, porque o ser humano que faz isso e aquele que está dentro de campo, nós estamos num momento ruim da arbitragem. Por quê? A gente não profissionaliza, porque essa é a grande mentira, né? É o seguinte, eu exijo que você esteja bem preparado fisicamente, todos os dias. Eu posso te escalar quarta, domingo, às vezes posso escalar 3 jogos numa semana, porque você aproveita uma viagem. Então, qual é a sua profissão? É árbitro, né? É árbitro. Aí é o seguinte, aí você erra. Você errou. Aí eu vou te pôr na geladeira. Aí você fica 15 dias sem ganhar nada. Você faz o que da vida? O cara ganha por jogo, né? O cara ganha por jogo. Então, assim, a gente precisa... profissionalizar. Você não vai profissionalizar, a gente não vai conseguir profissionalizar 5 mil árbitros. Mas a gente precisa criar uma escala hierárquica, uma estrutura para ir compondo como se fosse uma empresa. Então, mas o futebol é uma empresa na hora que interessa. Não vira quitanda. Eu costumo dizer que esse futebol no brasileiro é tão rico e tão incrível que ele tem torcedores profissionais e dirigentes amadores. Isso é verdade. Ele tem os profissionais hoje. Ô Paulo, me veio à mente isso agora, né? Você escolheu uma profissão, você trabalha em algo que é o que 100% da torcida faz, que é comentar. Né? Você não vê 100% da torcida querer narrar o jogo, mas você vê 100%, é verdade, 100% de comentaristas no verdade. jogo. A sua concorrência com esses comentaristas, como que é a relação do Paulo com o torcedor? E se em algum momento aconteceu algum... Putz, que frustração. Fiz um comentário, fui infeliz nesse comentário, ou me confundi, ou virou um meme, ou zoação, enfim, que momento, assim? Meme e zoação pode ser feito a qualquer momento, até de coisas que você falou que são corretas, que na visão de quem fez, não, é uma bobagem. Então a pessoa pode achar que jogar na altitude é normal, você fala que isso aqui faz diferença, tá bom. Sim. Por isso que eu procurei me especializar, para ter um pouco mais de convicção das coisas que eu falo. Eu não posso, por exemplo, discutir ciência com opinião. Isso aconteceu muito na época da pandemia, né? Você tinha ali a ciência tentando entender e gente opinando, tirando da onde isso? Da onde? Você tirou da minha cabeça mesmo. Você precisa... Então eu falei, eu preciso conhecer esse mundo do lado dos negócios, eu busquei, do lado da preparação física, técnica, tática e psicológica. Perfeito. Então, e a arbitragem ainda. Então eu tentei criar esses pilares que isso compõe o mundo do futebol. E foi onde eu fui buscar. Para poder, justamente, ter mais convicção e certeza, você nunca vai ter. Por quê? Porque as coisas mudam. Né? Mudam. Para quem gosta eu gosto de ciência, gosto de acompanhar, assim, agora isso aqui faz bem. Não faz mais não. Faz mais não, acabou. Faz mais não, não toma mais não, que não tá legal. Agora isso aqui, como aquilo. Não. Isso já foi. Isso aí já foi, agora você não come mais não. Não, cara. Seguinte, é o conhecimento da época, né? A gente também tem que entender isso, estudos vão sendo feitos. Mas assim, eu tenho que entrar nesse mundão do futebol popular, né? Não posso também levar o futebol para um estado científico e tal. Mas o conhecimento me ajuda a desvendar esse mundo aqui. Legal. Por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque essas condições não favorecem e tal. Aí você usa. Mas assim, é muito legal, porque assim, se você pega um jornal, vamos imaginar um jornal, manchete de um jornal. Banco Central aumenta os juros, tal, blá, blá, blá. Quantas pessoas vão pegar aquilo e discutir? Eles vão... Aí vai lá.
Corinthians... Vai cair. Todo mundo. Palmeirense, São Paulino, Corinthians. Então, essa editoria de esportes é a que tem mais comentaristas e gente preparada para debater com você. Aí você vai lá, né? Mundo das Artes perde diretor de... Você fala, quem que vai parar na rua para falar aquilo? Ninguém, né? Mas e eu não estou dizendo que não tem importância. Apenas o seguinte, que este mundo é maluco. Então todos são comentaristas. E é legal quando você encontra alguém, a pessoa quer implantar, botar a tese dela. Aí você fala, putz, não tem nada a ver. Você chegou aí para estádio e a torcida virar para você para cabine para xingar? Xingar? Já, normal. Quando você vai para um estádio para uma transmissão, como foi na Bolívia ou outros, qual o preparo que você tem pré-jogo para entender? O comentarista só vai lá e espera que vai acontecer? Não, é legal. Como que é isso? Porque, por exemplo, eu fico imaginando... Eu sempre gostei muito de ouvir locução e ouvir jogo pelo rádio, né? Então, quando tinha 105, enfim, tal, que eu ouvia em faculdade e tal... Como que o cara sabe tão rápido o nome do jogador? Como que ele decora o elenco de 11, de 14, e o comentarista vem e já fala na sequência, e tem um bate-bola, e na dor de barriga de um, outro... Que estudo existe? Pra ser narrador, o cara tem que ser ninja, né? Porque o cara sobe de cabeça lá no meio e ele... Tanto que narrador vê quem que tá com uma munhequeira, quem tem barba, quem tem a chuteira cor de abóbora, o outro de calção, tá com a camisa pra fora. Porque o cara começa a mapear e o local onde o jogador atua. E pra você? Sim, vou te dar exemplo agora do Flamengo lá na Bolívia. Vou fazer um jogo do Flamengo que eu faço sempre, que eu acompanho o desenvolvimento do time, seus problemas, defeitos, virtudes, tudo. Pô, legal. Isso aqui tá mais próximo. Só que eu vou fazer o Bolívar. Bolívar é um time boliviano que não tá claro, né? Não tá no nosso radar todo dia. Eu preciso conhecer um pouco mais time. Então, meus métodos. A primeira coisa que eu fiz foi me aprofundar. Então, fui em todas as escalações do Bolívar na Libertadores, dos jogos até o jogo contra o Flamengo. Era os oitavos, tinham 6 escalações. 6 escalações. Pô, esse cara tem um treinador, é o mesmo. Esse cara tem um padrão de escalação, e joga esse. Substituições, geralmente ele faz essa por essa. É um estudo mesmo, você sai ali. Esse time aqui em casa, pô, tem sempre posse de bola, tal. Com a posse de bola dele, ele gosta de ter a bola nos jogos, tal. Fora de casa, ele tem esse tipo de desempenho. Quem são os principais jogadores? Isso fica na memória ou você leva uma cola? Não, eu gosto de anotar. Faz um padrão, sei lá. Gosto de anotar. Eu gosto de anotar. Eu tenho lá na minha mochila assim, uma fichinha, posso te mostrar. É uma fichinha, porque assim, você pode fazer computador? Pode, mas eu tô no estádio, cara. Você imagina lugar que às vezes não tem tomada, não cabe nada e tal, e você vai anotar. Você não vai fazer isso. Então, assim, eu vou lá na minha fichinha. Não, vem cá, vamos lá, vou te mostrar uma fichinha. Que é a coisa que eu desenvolvi, que é minha, né? Minha fichinha tem algumas aqui. Que legal isso. Vou pegar aqui, vai. Cara, é uma fichinha mesmo. É uma ficha, cara, daquelas maiores, ó. Tem os 2 jogos com Bolívia. Vou deixar aqui. Que legal isso, cara. Cara, sim, isso aqui é parte da coisa, né? Por exemplo, essa aqui, ó, do Flamengo 2-0. Eu mostro pra essa aqui. Aqui pra sua aqui. Quer ver, ó? Vamos lá, ó. Essa aqui é minha fichinha. Que eu tenho escalações dos 2 times. Você desenha um campo aí? Eu desenho, ó, desse lado eu tenho os 2 times à disposição tática dos jogadores, né? Tenho aqui embaixo, é um comentário que eu faço depois do jogo, das coisas que eu vi, até para lembrar depois, se eu tiver que tal. Fazer alguma nota? Aqui atrás também, ó. Aqui atrás tem algumas coisas sempre escritas e tal. E ainda eu tenho um outro... aí nesse caso, eu vou anotando num caderninho também, porque um volume é maior. Eu vou anotando no caderninho. Aí eu vou para uma plataforma que a gente tem paga na TV, que chama o iScout, que ela tem todos os times, no mundo todo, todos os campeonatos. Atualizado. E os jogos. E momentar saída de bola desse time, como é que é? Como é que são os ataques? Como é que o time se defende? Como é que o time organiza o jogo? Eu quero individualizar. Como é que o centroavante se comporta? Como é que... E você vai estudando, entrando naquele time. Então, quando vem o jogo, você fala assim, esse cara aqui é desse tipo de posição, ele jogou tanto... ele entrou tantas vezes na Libertadores, ele usa esse cara aqui para melhorar ofensivamente a equipe. Então, você tem que mergulhar no adversário.
Porque você fica, senão você comenta um jogo de um time só. E quando entra nessa mesma transmissão, assim, tá rolando outro jogo, mas 3 jogos em tal lugar, vamos ver o gol do que tá acontecendo agora. E entra com o comentário de outro jogo que você nem tá acompanhando pra saber. Não, mas aí a gente não vai comentar, né? Você tá ali no teu jogo, entrou outro, você tá no teu jogo. O que tem por exemplo, a gente faz lá o linha de passe, nossa mesa redonda, né? Sempre geralmente, semana teve ontem, vai ter quarta, tem semana que tem domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Semana passada, por causa de todos os jogos, né? Cara, assim, às vezes é punk. Você tá ali, a gente tem televisões, né? A redação de televisão, televisão na redação toda. Eu fico ali num lugar que tem 4 TVs. Cara, às vezes você tá ali, estão passando 4 jogos diferentes. Teve um dia que você olhava pros meus companheiros, a gente dava risada, você fala assim, cara, assim, que loucura isso aí, né? Claro que tem dias, você fala assim, esses jogos são nossa prioridade, esses daqui, o destaque é menor. Mas eu digo assim, você olhar para um jogo, não é fácil. Esse negócio de olhar, vou assistir 2 jogos e vou enxergar tudo que tem nos jogos. Você não vai fazer. Eu posso olhar para 2 jogos, aí a experiência, o conhecimento, a situação da equipe, quem ele escalou, aqui tem mais reserva, ali que ele tá com problema. Você bate o olho, você fala, pô, aqui ele tentou fazer isso por causa daquilo outro lá que aconteceu, aqui nesse jogo aqui tá acontecendo isso, você vai... Tá. Mas é uma loucura, porque às vezes tem um jogo que começa às 7 da noite, o outro começou às 8h30, então esse das 7 da noite ainda não acabou, começou das 8h30, às 8h30, aí começa, já tá rodando, tem o das 9h30, mas às vezes são 2 no mesmo horário. Cara, é muito louco. É muito louco. Por quê? O torcedor, ele tá concentrado no time dele. Ele sabe tudo do time dele. E você tem que olhar o time de todo mundo, e aí de você, se você não viu exatamente com o filtro de quem tá assistindo. Então, assim, parece... Um telhado de vidro. Parece gostoso? Eu vou dizer que não é. Mas, assim, profissionalmente, é preciso fazer... Para quem quer fazer direito, que se propõe a fazer direito e tal, porque pode chegar lá só gozar os caras, tirar sarro, esse time aí, não sei o que, tal. Eu não curto. Você não vai me ver, por exemplo, chamando esse jogador é um cabeça de bagre, esse cara é um perna de pau, eu nunca. Esse treinador errou, eu não gosto. Sabe por quê? Porque ele que sabe. Se o cara deu uma dor no joelho no vestiário, se o cara torceu o tornozelo durante a semana, ninguém te falou. Se eles combinaram jogar só um tempo, aí ele errou. Aí eu decretei que o cara errou. Ele errou. Aí aquele cara faz o gol, ganha o jogo. Né? Não é que assim, então o cara tá se defendendo para não se dar mal. Não é isso, cara. Nós não sabemos de tudo. E o futebol também é um jogo de erros. Uhum. Eu tenho convicção que o treinador vai para casa, fala assim, putz, hoje eu fiz tudo certo, cara, a gente teve uma semana maravilhosa, eu fiz todas as substituições certas e o cara apanhou no jogo. E o dia que ele vai para casa, fala, fiz uma cagada de trocar aquele jogador, mas o cara ganhou o jogo ali, aí ele é gênio. E ele sabe que não foi a melhor opção. Então, cara, esse mundo do o que é certo, o que é errado, errou, acertou, tá morto. Calma, cara. O futebol é um jogo. Isso é a coisa que mais me chateia neste momento, que me faz assim, repensar muito a minha vida, a minha carreira. Que você vai ficando mais velho, você vai olhando a vida de outro jeito, você vai vendo o que é mais importante na vida. Você chega numa fase que você tem mais passado do que futuro. Você fala assim, aí, essa loucura. Tanto que eu não respondo, assim, né? Sempre tem na rede social um negócio maluco, né? Você vem assim, ela favorece a loucura das pessoas, né? E o futebol, ele é um esgoto emocional. Né? A pessoa mata pelo futebol, a pessoa humilha pelo futebol. A pessoa faz sinal, faz ali, imita macaco pro adversário, faz assim pro adversário, mostra a genitália pra uma mulher no estádio de futebol, que nem o cara fez, por causa do futebol. Então hoje a gente olha... Preciso disso, né? Fala assim, cara... Isso não, né? Pra que isso? Cara, assim, foi lá, 5-0, 4-0, 1-0... Cara, a hora que eu desligo, a vida segue normal pra mim. Gente, eu não trago aquilo pra dentro. Você não vai me ver
triste. Esse cara tá triste por causa do futebol? Eu não me permito isso. O tempo foi passando, fui clareando, né? Buscando ajuda. Calma, isso aqui é um jogo, sua profissão. Eu vou tratá-la da melhor maneira possível, com a maior seriedade que eu puder, para atender quem tá do outro lado, mas isso não vai me contaminar. Então, o cara hoje pode escrever o que quiser. Eu não... Fala assim, não liga. Porque é o seguinte, quem critica, quem tá escrevendo e te xingando, não tá falando de mim. Tá falando dele. Aquela pessoa tá se mostrando quem ela é. Eu só posso se lamentar. Eu lamento e falo, pô... Que triste, né? Que triste. Né? Que vida que segue. Que vida que segue. Paulo, voou o tempo. Pô, cara, você fala muito. Acho que você comentou. Não te deixei abrir a boca. Sensacional. Cara, antes de mais nada, preciso te trazer uns mimos de presente. Guardar minha ficha aqui. Vai levar pra esposa. Opa! Uma sacola de chocolate e trufa maravilhosa. Não sei se a esposa e as filhas gostam, mas vão se apaixonar. Eu acho chocolate Nicolate. Eu acho que todo mundo vai amar. Nosso outro parceiro, que eu já te falei nos bastidores. Uau, hein, cara? Quantos quilos tem? Cara, é maravilhoso o chocolate. Que isso? Vai tirar. É pra você voltar sempre. Aqui é o Total... Quando é o próximo? A Total Grass, que faz aí os gramados sintéticos aí de vários estádios do país. Fez do Botafogo. Tá fazendo pra Caimbu agora. Que legal. Do Barueri. Olha aqui o pedacinho da grama desses... Da grama, que vem um capachinho. Pra pôr no estúdio, um tapetinho. Ah, legal, cara. Em casa, né? Eu tenho na minha casa, assim, eu tenho um campo, né, de futebol na parede, assim, que... Tem lugares que vendem, né? Então tem um campinho e tal. Agora vamos pôr debaixo ali, já tem a grama. Já. E aqui pra você não esquecer desse podcast. Pô, que legal. Mais quiz pra você. E como você falou que você usa... Que legal. Um Moleskine para suas anotações. Você escrever aí as anotações aí, ó lá. Cara, isso é muito útil, cara, porque a gente é do caderninho também, né? Cara, eu amo isso aqui, porque na hora do vamos ver, por que eu faço? Você vai encerrar essa fichinha. Então escalação tá em azul, cartões estão em vermelho, substituição tá em verde. Pelo seguinte, eu preciso de um apelo visual imediato. Você buscar ali na hora. Para encontrar na hora e tá aqui falando. Você imagina se eu for procurar, o jogo já passou. Então, levou tantos minutos, o cartão, substituição. Então, sim, você veja que E eu gosto de cor, né? Eu gosto de... Sensacional. Eu gosto de pintar. Então, assim, cor faz parte da minha vida. Obrigado. Obrigado de coração. Foi um prazer, que honra, que prazer. Obrigado pela gentileza, pela disponibilidade e, cara, foi incrível. Aprendi demais com você. E vou ter felicidade hoje de contar pro meu filho que eu bati um papo com você, que é um amante pelo futebol. Que legal. E Miguelzinho, hoje o papo. E vamos levar uma coisa mais leve. Vamos levar uma coisa mais leve. Você tão a sofrer. Isso. Valeu. Obrigadão, Paulão. Obrigado. Todo mundo que ficou até agora, obrigado. Acompanhe, curta, comenta. Não esqueça do nosso canal de cortes lá na Pacortes no YouTube. E cada vez que você curte, comenta, se inscreve, mais você ajuda com que a gente possa trazer convidados tão especiais quanto foi o Paulo hoje. Siga ele nas redes sociais. Paulo Calçade. Não é pra brigar, é pra seguir e aprender que esse cara é uma Barça do futebol. Será que o pessoal conhece? Será que conhece a Barça? Valeu, Paulão. Valeu, galera. Tchau, tchau.